só por causa do amor dele. Eu estou aqui só por causa do amor dele. Ainda bem que Deus levantou alguém para dizer: eu estou tirando a aflição da tua alma, eu estou tirando a inquietude. Eu vou passar ainda hoje dentro da sua casa. O livro de Isaías, quem lembra? 43. Eu vou ficar apenas com o versículo 13, que permanece dizendo assim: ainda antes que houvesse de eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos, operando Deus quem... E aí eu vou um pouco mais à frente e diz assim no 14: a libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Santo de Israel, o nosso Redentor: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerras e os cavalos de exércitos e a força, e eles jazem ali, jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fique lembrando das coisas passadas. Ah, meu Deus do céu. Nem pense muito nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa agora mesmo. Não, talvez você está achando que a coisa nova é amanhã, a coisa nova é o ano que vem. Deus está dizendo: eis que eu faço uma coisa nova. E através dela sairá a luz. Podemos nos assentar. Viver de acordo com a promessa de Deus, muitas das vezes nos traz até cansaço. Vou pedir, deixa eu ver se eu acho ela. Não deixa eu procurar muito você, hein? Quando nós começamos a olhar, está aqui a Bíblia, a blusa. Eu não vou falar tudo que eu falei ontem de noite, não. Quando nós começamos a olhar e visualizar as palavras do Senhor, nós começamos muitas das vezes até indagar do que aquilo que Deus pode fazer por nós. Eu contei que Deus, através da sua infinita misericórdia, me tirou do extremo estado de vulnerabilidade. Não que isso seja vergonha humana, necessitar de uma cesta básica, necessitar do auxílio de alguém, mas eu sou grato a Deus, porque a mesma que precisou de uma cesta básica hoje é a mesma que tem a oportunidade de alimentar outras famílias. É tão importante quando nós aceitamos as nossas provas, as limitações da vida. Não, talvez você está dizendo: pastor, a senhora acha feio viver de cesta básica? Eu estou dizendo que Deus é Deus de oportunidade, e Ele vai te levar para nível maior. Você não vai viver no nível de pedir emprestado, de viver de sobras daquilo que o governo oferece. Deus vai te levar a níveis maiores. Deus nos tira dali, mas o principal que Deus faz é Deus recuperar, resgatar, refazer a minha história e a história da minha mãe. A minha mãe recebe cura do câncer, e nós começamos a caminhar com Cristo. Ei, querido, uma das melhores coisas que nós precisamos entender na nossa vida, que depois do milagre nós devemos continuar. Ah não, depois do milagre não é hora de retroceder, não é hora de voltar para trás, mas depois do milagre nós devemos continuar intensamente dizendo: aquele que começou a boa obra, ele pode contar comigo, ele pode contar com o meu nome, porque eu vou contigo. Dá uma cutucada na tua irmã e diga: não para não. Eu e minha mãe tivemos o privilégio de servir juntas, e eu confesso que tudo que você vê de bom em mim é Deus, mas o que você vê de ruim é eu mesmo.
Às vezes fala assim: nossa, mas é mulher de Deus. Mas eu sou humana, erro, falho. Então o que é bom é Deus, o que é ruim é eu. Eu e minha mãe começamos a servir a Deus. A minha mãe é uma mulher extraordinária, uma mulher que venceu grandes desafios e me ensinou a vencer grandes desafios através da oração. Parece que quando nós falamos que a maior arma que nós carregamos é a oração, parece que é um conto de fada, que é algo inexistente, mas não existe vitória para aquele que não ora. Talvez você está esperando acontecer algo extraordinário, dizendo: Deus, mas o Senhor fala: apenas ora. Eu confesso que muitas das vezes, quando eu digo eu falhei, me faltou fé. E quem não tem fé não consegue viver um milagre. Muitas vezes durante a jornada da vida, caminhando do lado da minha mãe, com dificuldades enfrentadas dentro da igreja. A gente é criança, né? Nós somos imaturos muitas das vezes. Porque, vou trazer um exemplo, só um pouquinho mais baixo para mim, só um pouquinho. A gente é um exemplo. Eu venho de uma casa onde meu pai apanhava no bar. Meu pai era chutado do bar. Só que no outro dia meu pai estava onde? Quantas das vezes eu quis sair da igreja porque alguém não olhou na minha cara? Quantas das vezes eu quis mudar de ministério porque uma irmã pisou no meu calo? E aí eu trago de exemplo, não é porque eu sou santo, é porque eu sou forte, não. É que daí eu trago de exemplo de algumas experiências. Eu falo assim: eu não posso desistir, eu não posso ser banda voa, eu não posso hora estar no ministério, hora estar em outro. Eu não posso dizer: eu quero ter facilidade, porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflição, mas também nos dá uma ação. Ter de bom ânimo, porque através de você estar animado, você vai vencer o mundo. E diante dessas dores, eu enfrentei dores dentro da igreja, enfrentei desabores servindo a Deus. Ei, querida, eu posso dizer que Deus jamais vai te decepcionar. Pessoas sim, mas Deus jamais. Eu sou mãe solteira. Eu tenho um filho de 39 anos. Pensa num menino lindo. Já dá para ver a matriz. Saindo daqui só podia sair lindo mesmo. Tenho um menino lindo. Eu, quando conheci a Jesus, graças a Deus, ele teve a alegria de 6 anos já estar na presença de Deus. Com 6 anos de idade, ele conheceu a Cristo. Com 6 para 7 anos, foi batizado no Espírito Santo. Profeta, homem de Deus, menino abençoado. Está eu e minha mãe caminhando, e diante da normativa da vida, eu com 38 anos de idade, eu encontrei Jesus com 24. Comecei a servi-lo. E em alguns momentos das minhas orações, eu pedia para Deus o quê? Ainda bem que tem alguém que é tão carne quanto eu. Eu pregava, fazia visita, mas eu falava: a Deus, eu quero um. Eu sou uma mulher solo hoje, mas eu casei com alguém com um título de pastor. Porque muitas das vezes nós brigamos por conta de títulos. Queremos ser reconhecidos, temos carteirinha ministerial. Ei, não estou desfazendo da sua carteirinha, não, mas eu estou pregando e eu preciso explanar da melhor forma que eu entendo. Às vezes nós lutamos tanto para receber títulos, carteira de diaconisa, de apóstolo, bispo, e esquecemos de receber uma carteirinha maravilhosa, que é de filho. Querida, ainda que ninguém te reconheça na terra, o mais interessante é quando Deus olha e te reconhece no céu. Não é a tua carteirinha de obreira que vai fazer você ser sensacional, mas é a intimidade na oração, o diálogo com Deus, que faz com que você seja extraordinário na presença dEle. Eu caso. Eu confesso para vocês que eu solteirona. Eu vou dar
Vou fazer uma brincadeira aqui. E pega quem gostou, quem não gostou, finge que não escutou. Vou dar um conselho para as mulheres solteiras. Eu disse o quê? Mulheres. Pode ser até homens, não adolescentes, não crianças. Ô querida, você que tem 15 anos, está chorando por causa de homem, está cedo ainda. Vai chorar por causa de outra coisa. Vai chorar porque você não passou na prova da escola. Vai chorar porque você não entendeu aquele com mais, o Y mais X, não sabe quanto que é. Aí aquilo lá é motivo. Não, homem não, para 15 anos chorar por causa de homem é desaforo. Mas você que é uma mulher que talvez, uma mulher madura, então vamos colocar aqui 25, 30 anos. Você que é uma mulher acima de 30 anos e ainda não casou, ou talvez acima de 30 anos, e nesse momento está divorciada, acima de 30 anos, talvez viúva, se brinde. O que a Bíblia dá? Se guarde. Não deixe que as dores da solidão façam com que você se perca por conta de um sexo. Não deixe que a dor da solidão faça que você perca por um beijo na boca. Não deixe. Querida, é melhor solitária entrando no céu do que adúltera no inferno. Não, brinda as tuas emoções hoje. Diga: Senhor, dá uma palavra da Bíblia maravilhosa que diz que o Senhor é meu marido. Então seja o meu marido nessa tarde. Não permita que eu chore a solidão de presença humana, mas que a tua presença me satisfaça como mulher de Deus para viver no teu Eu faço uma brincadeira com as meninas lá de São Paulo. Aqui tem algum lugar que vende bijuteria bem barato, fácil? Tem algum lugar? Que nome que é? Como? Irecê. Você não é Irecê. Não. Você é Pureza Joias. Irecê, qualquer um chega, pega, compra por R$10 um anel. Lá na Irecê todo mundo chega e pega bijuteria, saia, massa, joga até fora no outro dia. Mas quando você adquire uma peça da Pureza Joia, você fala: epa, peraí, essa tem valor, essa é uma semi-joia. Querido, você não é bijuteria, você é uma mulher valiosa. Deixa de ser Irecê, se torne Pureza Joia. Quando alguém chegar a querer te apertar, dizendo assim: não, porque o diabo, ele não é feio, não. Se ele fosse feio, a gente corria. Quando ele vier contar uma lorota, você fala assim: filho, eu sou Pureza Joia. Sustenta o nível. E como mulher solteira na igreja, eu me apaixonei. Casei com um pastor divorciado. E se eu disser que eu tive um dia de alegria nesse casamento, eu minto. Se eu disser que eu tive um dia de paz, eu minto. Vou colocar alguns fatores aqui. Primeiro, porque eu não era uma mulher, quem sabe hoje, olhando quando eu prego, uma mulher que não era curada. Eu vim de uma religiosidade que diz assim, conhecereis a verdade. Mas tem coisas que precisam de tratamento. Tem coisas que precisam de uma terapia, que precisa de um gabinete com o pastor, que precisa de um desabafo. Não, tem coisas que você precisa abrir, chamado lixo emocionais, e jogar no colo de... Não é no colo da irmã do ciclo de oração, porque às vezes a irmã do ciclo de oração está tão cheia de problema, tanto quanto você. Mas jogar no colo de alguém especialista, que te possa dar o norte e falar: precisa primeiro curar suas feridas. Eu carregava a ferida de estupro, eu carregava a ferida do abandono, eu carregava a ferida da pedofilia, eu carregava a ferida, tô crente, tô pulando, tô saltando em línguas, caso e vivo um casamento inseguro. Um casamento onde eu tinha ciúmes. Um casamento onde eu olhava para aquele homem e eu o achava superior a mim. Porque quando a gente não é tratada, qualquer um é superior a gente. Não, você já encontrou com alguém que é lindo, mas vive ali naquele negócio de vida, céu, eu. Isso aí é espírito complexo de inferioridade. Você é do jeitinho que Deus projetou.
Não, não tem ninguém mais bonita, nem mais bonito do que você. Você é matéria-prima de Deus. O Senhor nos fez diferente. E isso é motivo de celebrar, porque você é diferente. Naquele casamento, aquele homem, um homem bonito, charmoso, educado, de alguma forma, e eu não estou falando sobre ele, estou falando sobre mim. De alguma forma nós se perdemos desse relacionamento. Ele vai para a área da prostituição. Eu poderia falar adultério, mas eu entendo que adultério é um caso, ou dá continuidade ou acaba. Mas foram vários casos. Eu era tão dependente, tão doente mental, que embora ele viesse contar, confessar o pecado para mim, ou muitas das vezes, as irmãs da igreja que eu era pastor, eu não estou falando de qualquer uma, estou falando de igreja que eu pastoreava, elas vinham e diziam: pastor, eu quero pedir perdão para a senhora, porque eu sou amante do seu marido. Eu era tão dependente emocional, pastora, que muitas das vezes eu me jogava no chão, segurava nos pés daquele homem, e eu gritava: não me deixe, se você largar de mim eu vou morrer. Ei, querida, até que ponto você vai aceitar ser humilhada? Até que ponto você não vai parar com essa dependência? Não estou falando de divórcio, estou falando de você sair dessa dependência emocional e se tratar, de dizer: não, eu não vou deixar ninguém destruir e acabar com a minha identidade. Eu vou buscar recurso, eu vou buscar meios, eu vou buscar caminho, quem sabe para ter um casamento melhor. Mas se eu não conseguir, pelo menos para mim ser melhor. Passei momentos de humilhação dentro daquela casa, como esposa, como mulher, como pastora. Tive o prazer, porque eu amei, de criar uma criança que nasceu fora do casamento. A mesma criança que eu beijei, abracei, e que foi arrancado tão dolorido de mim. E tantos levantes. E eu dizia para Deus: Deus, eu não vou aguentar. Eu lembro que no mês de maio, não vai dar tempo de contar todas as coisas das íntrigas, mas eu estou falando de raízes. Eu lembro que no mês de maio, por que eu guardei mês de maio? Porque é mês das mães. Eu lembro que no mês de maio, eu fui a um culto, e nesse culto Deus, tudo que Deus vai fazer conosco, Deus, Ele avisa antes. Não, até mesmo quando Ele vai nos provar, usando aí a nova versão, Ele dá um spoiler, né? Deus chega e fala assim: vou passar você na prova, vem vindo um vento aí. Não é assim que Deus fala? Você já pode levantar a orelhinha. Você sabe que esses dias eu falei para Deus assim: Senhor, eu prego tanto que quanto mais provado, mais amado. Acho que eu estou com falta de prova. Depois eu conto. Um dia, depois de passar. Agora não dá. Eu estou ali naquela... Deus, eu estou num culto normal. Uma pastora, Davis, que falava a respeito de santidade na mesa, ela faleceu. Lá na igreja do pastor Josimar, o pastor Josimar, juntamente com ela, disse assim: tem algo morrendo dentro da tua casa, mas o que é teu não morre no seu colo. Profetiza para a tua irmã, diga: o que é teu não morre no teu colo. É Deus garantindo que o que é seu, o diabo não pega. O que é cá? Não, é que a gente não sabe o que é nosso. Mas quando a gente entende o que é nosso, esse inimigo não pega. E eu falei: que será? Não tem nada para morrer em casa, está tudo tão bem, está tudo tão normal. Quando eu chego em casa, a parte dos móveis da minha casa não estava lá. Abri o guarda-roupa, roupa de marido não estava lá. Eu estava tão anestesiada que eu perguntei para Deus: o que está acontecendo? Eu pego minhas coisas, minha roupa, compro umas frutas e vou na casa da minha mãe. Falei: chegando na minha mãe vai falar, né?
Cheguei na minha mãe estava super bem, conversando sobre tudo e não falou nada. À noite eu fui na igreja, a igreja estava tão tranquila. Falei, Deus, comecei a ligar pro então que era o meu marido na época. O telefone não tocava, tocava, ninguém atendia. Na segunda-feira eu estou no correio. Uma amiga chega perto de mim e fala, pastor, que dó da senhora. E eu falei, dó de mim por quê? É lógico que eu já estava, mas eu estava tentando. Falei, dó de mim por quê? Ela disse assim, ô pastor, o pastor foi embora, né? E está morando com a sua amiga, fulano de tal. Eu mantive a pose reta, sorri e fui trabalhar. Amigas, eu confesso que eu tremia. Eu lembro que eu passei na rua, eu vi o casal descendo com o carro que nós tínhamos comprado juntos. O meu coração acelerou tanto. Eu vi amigas, eu não estou falando de conhecidos. Eu estou falando de amigos que dormiam em casa, de pessoas que almoçavam na minha mesa, que viajavam comigo. Tirava foto com o casal novo e dizia, aceita que dói menos. Eu chorava. Eu confesso que eu entrei em depressão. Eu confesso que eu deitava no chão puro da minha casa e eu honrava. E eu chegava em casa, minha mãe definhando. Minha mãe me abraçava chorando e ela dizia, filha, aguenta esse processo. Deus vai te honrar. Eu falava, mãe, eu não acredito. Eu não acredito que Deus vai me honrar. Eu não via saída para aquela dor. A minha mãe, de ver o meu sofrimento, ela vai parar no hospital. E ela diz para mim, Deus me avisou que eu não vou aguentar ver você sofrer. Ele vai me levar, filha. Oh meu Deus. Eu não gosto de chorar nessa hora porque parece que fica um gostinho de ingratidão. E tudo que Deus faz é tão certo. Mas eu queria tanto que a minha mãe tivesse o privilégio de ver o que eu vivo hoje. A minha mãe morreu no pior momento da minha vida. Das piores dores em que eu estava enfrentando a traição, o abandono, a zombaria de uma cidade inteira. A minha mãe do meu colo, ela disse assim, filha, o escolhido não tem escolha. Talvez você chegou aqui falando, eu não prego mais, eu não canto mais, eu não oro mais. Aí Deus manda eu dizer para você, você é um escolhido. Você não tem escolha. Não, querido. Muitas das vezes eu subi sangrando para pregar. Muitas das vezes eu subi sangrando para cantar. Mas eu lembrava minha mãe dizendo, você é escolhida. E como escolhida você não tem. Você quer desviar? Você não tem essa escolha. Você quer parar? Você não tem essa escolha. Ah não, você viu Jesus aqui de casa mesmo, vou atender, assistir pela televisão. Você não tem. Por incrível que pareça, minha mãe morre no meu colo e ela diz assim, ó, carrega a cruz, viu? Não arrasta. Ela estava dizendo, fica bonita, filha, se arruma. Minha mãe lá disse para mim, essa prova é maior. Essa prova não é maior do que o Deus que você serve. O Deus que nós servimos vai te justificar. Sozinha, abandonada por uma igreja, abandonada por um marido, descobrindo as máscaras daqueles que se diziam amigos, mas na verdade eram verdadeiros inimigos. Não, eles não queriam ser o que eu era, eles queriam acabar comigo. Ei, querido invejoso, ele não quer ser você, ele quer acabar com você. É por isso que você tem que continuar. É por isso que você tem que levantar a cabeça diante das invejas, das fofocas, da calúnia e dizer, eu não sou o que fizeram comigo. Eu vou superar porque eu sou escolhido. Eu vou carregar a minha cruz e o nome do Senhor ainda vai ser exaltado através desse propósito. E eu começo aí que surge, posso falar? Se Cristo comigo vai, eu irei. Sozinha.
Confesso que a primeira pessoa que entrou dentro da minha casa foi uma pessoa. Minha mãe morre, eu saio da minha casa, que é alugada. Eu enfrentei 5 aluguéis atrasados, conta de água, que o marido, porque do ex eu vou falar no final, que o marido deixou. Eu precisava pagar, eu precisava cumprir com os meus compromissos. A minha mãe morre, eu vou morar na casa da minha mãe. Algumas amigas que ficou perto, elas chegavam na casa, elas diziam assim: você está vendo? Nossa, Sandra, ó, pastora, você está vendo essa taça? É da sua mãe, não é? Eu dizia: é. Ah, coitada. Você vai olhar para essa taça, você vai lembrar dela. Levava embora. Levou taça, levou celular, levou sofá, levou televisão, levou geladeira. Amigos, tem pessoas que esperam você morrer, esperam no momento mais crucial da sua dor, para arrancar um pouco de esperança que te resta. Ah, eu estou vendo mulheres chorando aqui. E se você está chorando é porque você já sentiu a dor que eu senti. Chora, mas não para. Chora, mas não abaixa a guarda. Chora, mas enxuga essas lágrimas. Passa uma sombra, um rímel. Entra no quarto, grita: Deus! E vai. Eu lembro que o pintor veio, meu amigo, um amigo que trabalha com pintura. Ele falou para mim: Sam, eu vou pintar a sua casa. Para não lembrar tanto da sua mãe, vamos mudar a cor da casa. E aí ele mudou a cor da casa. Eu sem móveis, com um colchão de solteiro no chão. A primeira visita que eu recebo é de uma mulher católica. Ela chega com um terço em casa. E perdão, irmãs do círculo de oração. Perdão, irmãs que se dizem intercessoras. Perdão. Olhe para as divorciadas. Olhe pelas mulheres que passaram pela dor do abandono. Chega de ser intercessora só para as casadas. Nós também precisamos de Deus. Nós também precisamos de abraço. Também precisamos de oração. Ah, eu estou pedindo socorro para as irmãs do círculo de oração, para as intercessoras, para interceder em favor das viúvas, aquelas que passaram por traição, por abandono. Não nos faça invisível dentro do ministério, mas olha para nós. É fácil vir num culto de florescer e ensinar a estender o lençol da cama, ensinar você a colocar uma lingerie, tomar banho para o marido. Difícil é falar com uma mulher que foi traída, dizendo: ainda tem esperança para você, ainda tem esperança para a tua história. Olha para nós, igreja, olha para nós. Coloca nós ali como se não houvesse ferida, como se nós tivéssemos obrigação de superar. Não, aí se não casa é porque não esqueceu do ex. Não, eu preciso me achar primeiro. Eu preciso vencer minhas dores primeiro. Eu estou ali entre uma católica, e o que ela faz é a oração do terço. Uma católica. Ela fala assim: ó, Sandra, na minha igreja tem umas irmãs que elas cuidam só do ministério de casamentos que se desfazem. Eu vim aqui rezar por você. Foi a única visita cristã que eu recebi. Tercinho na mão, eu deitada no colchão, lágrima descendo, e ela rezando aquele terço. Depois ela me abraçou, foi embora. Eu esperei profeta, pastor. Eu esperei profeta, eu esperei círculo de oração. Eu esperei. Se eu falar que eu não esperei, esperei que essas irmãs que rodam no manto chegassem lá em casa e orassem por mim. Eu esperei. Ah, como eu esperei um ex que eu te digo. Mas o que eu encontrava? Uma moça que batia na porta da minha casa e dizia: pastora, eu trouxe comida para a senhora. Pastora, se levanta. Eu falava: eu não vou aguentar. Pastora, eu te amo. Jesus te ama, vai ficar tudo bem. Eu ia trabalhar, por incrível que pareça, eu fiquei tão mal psicologicamente, que eu ia trabalhar e eu ficava olhando na porta para sair de casa, cronometrando a vida do outro.
Porque é impossível, você não sabe onde eu vou estar agora, não é verdade? Do mesmo jeito que eu estou aqui no altar, eu posso estar aqui daqui a pouco ali embaixo. Eu ficava ali e dizia, agora dá para mim, dá tempo, é o tempo de eu sair daqui e ir correndo para o meu serviço para mim não ver eles. Eu vi ele andando com a bolsa dela, segurando na mão dela. Eu vi ele tirando foto na praia, com os pés na água. E eu chorava. Eu ia na igreja, a igreja que eu era pastora. O pastor presidente liga para mim, vai me visitar. Eu penso que é uma visita calorosa. E como a igreja é do ministério da família deles, o pastor presidente falou assim, eu estou morrendo de dó de você. Porque agora que o meu irmão largou de você, você vai ser nada. Estou tirando você de frente da igreja e você faz o que você quiser. Eu falei, tá bom. Bom, mas o que? Naquela igreja eu fiquei 17 anos. Eu vi criança nascer e tá adolescente namorando. O mínimo que eu esperava é que eles me abraçassem, o mínimo. Eu ia. Aquela mesma criança que eu carreguei no berçário, aquela mesma criança que você leva bala na bolsa, que eu sou dessas pastoras, que leva bala na bolsa para dar para a criança, que agora já é adolescente, passava do meu lado. E eu sentado ali na igreja, esperando um abraço. Esperando um Deus é contigo. Eu acredito no mover espiritual. Eu sou profeta. Mas eu também sou aquela que visita. Eu sou aquela que abraça, eu sou aquela que acolhe. Eu sou aquela que nos seus momentos de aflição você liga o Instagram e eu entro na sua casa como sua amiga, não é assim? Eu vejo mulheres falando, pastor, eu lavo louça, escutando assim, parece que eu te conheço há tanto tempo. Eu sou essa. Eu poderia falar de Isaías na hermenêutica, mas eu estou falando de um Deus de resgate. Eu estou ali solitária, uma moça nova convertida com 6 meses, que a minha mãe, eu falo assim, que a minha mãe ganhou ela para Jesus, para dar para mim, só pode ser. Minha mãe ganhou essa moça para Jesus, essa moça não desgrudava de mim. Ela levava comida, ela limpava a minha casa. Às vezes, eu ficava com a porta fechada, eu caí numa dependência, saí fora da casinha, que eu coloquei uma corda no quintal da minha casa, eu estava decidida, eu vou me matar. Porque o que eu conhecia? Eu não queria, eu vou falar de um jeito, eu não queria desviar, mas eu também não estava aguentando ficar viva. Falei, eu vou me matar. Eu falei, não tenho amigos, não tenho casa, eu tinha que ir no serviço, eu ia no serviço assim, tremendo, síndrome de pânico. Um dia, meu neto chegou em casa e ele disse para mim assim, vó, lá em casa tem um projeto, até hoje é assim, a gente só dá um presente no ano, não tem esse negócio de aniversário, Natal, a gente engloba tudo numa data. Eu quero ganhar meu presente no Natal, e aí eu escolho o que eu quero ganhar. E as crianças também são criadas assim, só que ninguém tem loucura de querer ganhar o que não dá, todo mundo é controlado lá. O meu neto chegou para mim, e eu ruim, depressivo, ele diz, ó, 8 anos de idade, eu quero ganhar um drone infantil, não é esses drones profissionais que a gente vê na igreja agora. Eu falei, tá bom, João Pedro. Fui lá, comprei o drone para ele, dei, e é claro que eu estava ferida, é claro que eu estava doente, é claro que eu estava desequilibrada, é claro que eu estava totalmente fora de mim mesma. E eu disse ontem, quando a gente está machucado, a gente fere. Meu neto está brincando com o drone, e aqui o drone sobe só um pouquinho. Ele está com o controle na mão, aquela peça que vira, sobe só um pouquinho. Eu falei para ele, ei, João Pedro, você é burro, hein, cara? Pede um brinquedo que não sabe brincar. Peguei o brinquedo da mão dele, o controle da mão dele, pá. O drone subiu tanto, que desapareceu. Meu neto olhava para o controle na minha mão e olhava para o drone subindo. 8 aninhos. Olhava para o controle na minha mão e o drone subindo. Um dia, não me pergunte como,
Não me pergunte como. Essa amiga chega em casa e ela diz assim: pastora, estão convidando a senhora para pregar. Falei, eu? Pensando em me matar? Desistindo da vida? Falei, eu? Ela falou, é. Eu falei, eu não vou. Eu vou me matar. E ela disse, pastora, a senhora prega hoje. Depois que a senhora pregar, a senhora se mata. Eu quero agradecer a Marina. Vem cá, para todo mundo conhecer você. Vem aqui. Aplaude a Marina. Não prega, não canta, não profetiza. Mas é a minha melhor amiga. Você não vai ver a Marina rodando aqui. Você não vai ver a Marina entregando profecia aqui. Mas ela deu banho em mim na cama e disse: levanta, pastora, porque você precisa continuar. Tem vida aí. Ei, querida, não busque a irmã que roda, não busque a irmã que sapateia, mas busque pessoas que te amam no seu pior momento e diz: eu acredito num Deus que vai mudar situações, que vai virar a nebaia. Eu fui pregar. Comecei a pregar, essa menina que me via falando: Deus não me ama. Eu tive o absurdo de falar: Deus não gosta de preto. Oi, Deus assiste, existe isso? Nunca. Deus é universal, Ele ama o branco, o preto, o loiro. Bobeira, mas o diabo coloca cada coisa na cabeça da gente. O diabo, essa gente, por isso que fala que oficina vazia. A mente serve para o diabo. O diabo queria me destruir. Ele queria me ver no chão, ele queria me ver arrebentada. Ele queria me ver rastejando como cobra, mendigando amores, afetos. Talvez voltando na bebida, na prostituição. Mas Deus levantou uma moça, crente, que ela não veio expulsar demônio, mas ela veio trazer a presença do Espírito Santo. Ela não veio me acusar que eu estava fraca, mas ela veio para dizer: você é forte. Ei, eu vim aqui dessa noite para dizer que mesmo mediante essa lágrima que você derrama, mesmo mediante essa fraqueza, você é forte. Eu comecei a pregar, e num dia qualquer, numa hora qualquer, Deus usa alguém. Enquanto eu estava murmurando, reclamando, chorando, Deus não falou nada. Espera aí, menti. Deus falou para mim: permaneça em Jerusalém. Dá uma olhada para tua irmã e diga: permaneça em Jerusalém. Confesso que no meio da dor, no meio da zombaria, eu perguntei para Deus: aonde é que é Jerusalém? Estava doendo tanto que eu falei: será que eu estou no lugar certo, Senhor? Eu permaneci deprimida, sofrendo, chorando, recebendo zombarias, afrontas, dores. Confesso que falei coisas que não devia. Não no ódio, na dor. Eu nunca odiei, mas doeu. Na dor falei coisas que não devia. E quando foi num dia qualquer, diga: num dia qualquer, Deus resolve fazer um milagre. Eu estou sentada no canto de uma igreja no chão, encolhida. Deus usa um profeta e diz assim: levanta, porque eu vou te honrar. Eu vou te dar um carro. Talvez você vai perguntar: por que o carro, pastora? Porque estava iniciando uma vida de itinerante. Até então eu estava desigrejada, pastora. Eu congregava um pouco ali, um pouco cá, um pouco lá. Eu quase não ia nas igrejas da minha cidade, porque se eu chorasse, dizia: está chorando por causa dele. Daí vinha um: eis que te digo, não sei o que. Então eu falava: Deus. Fiquei desigrejada. Cada dia eu fui na congregação cristã, passava a mão no meu lencinho, no véu, ficava lá no cantinho, escutando uma palavra. Não foi? Duvido que nunca você saiu daqui e foi correndo na congregação cristã buscar uma palavra. Eu fui e falei: Deus, fala comigo.
Fui em Deus é amor, fui em Deus conosco. Comecei a andar, buscar. E um dia Deus falou: eu vou te dar um carro, eu vou te honrar nessa cidade, e eu sou o teu marido, e vou mudar a tua aparência, e eu sou o teu marido. Quando Deus falou que ele era meu marido, me deu uma raiva. Eu falei: Deus, marido não. Marido não. Eu quero o Senhor como Deus, mas como marido não. Sabe o que eu estava falando? Eu não quero andar do lado de alguém que me trai. Eu não quero andar do lado de alguém que me expõe, que me humilha, que me abandona. Marido não. Eu falei: marido bom, os homens pegam essa palavra aí. Marido bom é aquele que segura na mão. Marido bom é aquele que leva a gente para jantar. Não estou falando de jantar, de luzes, de 500 reais. Não, prato feito mesmo. Vamos lá, amor, comer um joelho, comer um pé de frango, nós dois juntinhos, uma pipoca na praça. Marido bom é esse. Marido bom é que dá presente. Falei: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um creme. Eu lembro que agora eu uso calça comprida, mas eu não usava calça comprida na época. Eu tinha que passar óleo soia na minha perna para poder ir pregar. Eu ia passar óleo soia porque preto racha, né? Eu passava para não rachar. Eu falei: Deus, o Senhor vai falar que é marido? Eu não quero. E aí Deus falou: eu mudo a sua aparência, e eu sou seu marido. Deus me deu um carro, começou a itinerância. Deus permitiu eu perder um pouco da força nessa perna. Tive uma paralisia facial, que hoje está bem leve, tem que prestar muita atenção, mas eu tenho essa paralisia. E quando começou a cair meu cabelo, eu falei: Deus, o Senhor vai mudar minha aparência, ou o Senhor vai deformar? Quer quebrar, quebra, mas não estrague. Eu sou careca porque eu tenho uma doença chamada alopécia. Eu perdi todos os pelos do corpo. Eu usava umas lace bonitas quando começou a cair meu cabelo. Aí meu neto chega, 8 anos. Eu estou com a lace jogada num canto, eu de joelhos na sala, gritando, chorando. Meu neto chega e fala: vó, do futebol. Vó. Eu falei: o que, João Pedro, o que? Eu acho que você não é crente, hein? Eu falei: filho do céu, a avó está numa prova ao quadrado. Se a avó sair da prova, capaz dela cair dentro da outra prova. Eu de joelho. Ele falou: vó, sabe por quê? Eu vejo a senhora andando com essa peruca para cima e para baixo. Deus falou para a senhora que ia mudar sua aparência, por que a senhora não aceita? Aceita. Aceita o que Deus está fazendo com você. É melhor ser quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão do inimigo. Aceita. Eu olhei para ele e ele falou: a senhora tem um defeito, vó. Eu falei, fiz assim, né? Menino de 8 anos. Ele falou: vó, a senhora está preocupada à altura do drone, mas o importante mesmo é na mão de quem está o controle. Talvez você está preocupado na subida, em se aparecer, em se mostrar, mas o importante é ter o controle na mão de Deus. Se Deus tem o controle na tua vida, haja o que houver, venha o que vier, Ele é fiel para mudar a sua história. Eu escutei, eu entendi. E a partir daquele dia, seja o que Deus quiser, a partir daquele, olha que graça, se eu fosse vocês eu filmava, porque é raridade eu conseguir fazer isso. Para mim mesmo acreditar que eu decidi salto sozinha. A partir daquele dia, eu entendi que o controle estava na mão de Deus. Que já não dependia mais de mim, dependia daquilo que Deus quer fazer comigo. Eu comecei a obedecer o ministério da itinerância. Uma amiga pastora, embora muitas pessoas brigam, gritam, falam, resmungam daí que não existe pastora, mas uma amiga pastora, ela falou para mim assim: ô filha, fica aqui comigo, você não precisa membrar, você não precisa fazer nada. Se alguém perguntar que igreja você é, pode falar que você é daqui. Nós aqui vamos dar cobertura espiritual para você. Você só não vai parar. Na verdade eu não estava em igreja nenhuma. Eu ia lá de vez em quando, sabe assim? Mas eu estava debaixo da cobertura dela.
Quando eu sumia muito, ela ia em casa com as irmãs e oravam por mim. E Marina motorista. Ganhamos o carro, Marina dirigindo, levando eu para lá e para cá. Eu já tinha carta, mas eu tinha terrível medo de dirigir. Porque eu já tinha batido o carro várias vezes. Sabe por que eu batia muito o carro? Vocês querem saber? Porque eu olhava mais para o retrovisor. Sabe por que você está batendo muito, apanhando muito na vida? Porque você está olhando mais para o seu passado. Está na hora de você olhar para frente. Quando a gente começa a olhar muito para o retrovisor da vida, a gente fica vendo os obstáculos que vem vindo atrás e a gente bate. Mas quando a gente fala, eu esqueço as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo, para a promessa, para o propósito que é Cristo. Nada e ninguém vai parar você. Dá uma olhada para alguém e fala: olhe para frente. Deixa o retrovisor da vida para lá. Deixa olhar para frente. Eu comecei a olhar para frente e Deus alavancou minha agenda. Fez o ministério Sandra Alves ser conhecido, porque eu entrei como cura na vida de muitas pessoas. Uma palavra curadora. Eu entrei com uma palavra como a pastora Linda falou hoje. Eu quebrei a religiosidade. Eu parei com aquele negócio de dizer que crente não leva chifre. Eu parei com aquele negócio de dizer que mulher cristã não trai. Trai sim. Porque aonde o inimigo acha espaço, ele entra. E nós somos seres humanos, é nós que temos. A Bíblia diz: guarda, cuidado, guarda a tua coroa. É você que tem que guardar. Não adianta cuidar da coroa dos outros, não. É da sua. Eu quebrei o protocolo, eu contei a verdade. E aí muitas mulheres se encontraram dizendo: eu sou essa que fui abandonada. Eu sou essa que fui traída. Eu confesso que tem mulheres que eu disse, e até está rolando por aí, eu disse, mulheres muito mais feias do que eu, mas será que elas eram mais feias que eu? Ou meu coração estava feio demais? Porque eu estava me sentindo feia. A mulher traída se sente feia. Eu não tinha vontade de me arrumar, não tinha vontade de fazer nada. Então eu fui vomitando aquilo que estava dentro de mim mesmo. Ei, para de vomitar o que está dentro de você e começa a se encher de Cristo agora. Para de vomitar suas dores, seus fracassos, e começa a revestir de Deus agora. Deus começou a abrir a minha agenda. Ele abriu a minha agenda e eu me tornei amada. O amor que eu não recebi dentro de casa, eu recebo de cada uma de vocês. Você pensa que estar aqui eu não estou cumprindo a agenda, eu não estou rasgando Bíblia, não. Eu vim aqui porque aqui eu sou transbordada de amor, e isso me dá forças para continuar dizendo: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada dor. Eu não posso ter o privilégio de parar, porque eu sou escolhida, e como escolhida eu não tenho escolha. Deus me deu no ministério da itinerância. Sou membra, sou pastora, não sou pastora titular, sou local junto ao pastor auxiliar. Meu pastor chama Zé Eduardo e a minha pastora chama Bruna. AD Nações fica lá em São Paulo. É lá que vocês me acham de terça-feira. Outros dias eu estou fazendo a obra, mas de terça eu estou lá. Estou congregando, estou aprendendo, estou escutando, estou ceando, estou sendo cuidada. De terça eu estou lá. Mas antes de eu ir para lá, Deus me deu uma cadeira no legislativo lá na minha cidade. Eu fui a primeira mulher cristã a conquistar uma cadeira de vereadora naquela cidade. A primeira. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você passar pela prova, você não vai só fazer história, você vai ser a primeira. Vão olhar e vão dizer: mas quem é ela? Não, ela é a primeira vereadora cristã, ela é a primeira mulher negra, ela é a primeira negra que veio pregar em conquista. Ela é ela, não, referência. É isso que eu sou. É por isso que o diabo pira, porque as divorciadas talvez estão escondidas, sem ministério, estão depressivas, e aí o diabo fala: e ela? Eu me tornei referência. Negra, olho torto, acima do peso,
mas cheia de Deus.